Opa, gente, tudo bem? Olha só, eu vim hoje para comunicar o seguinte a vocês, tá? O título que tá aí mesmo, tá? De João Saldanha a Tite. Para quem não sabe quem foi João Saldanha, eu vou dizer primeiro, vou criticar a seleção do Tite. O que os dois têm em incomum? Nada em comum. Não tem nada a ver um com o outro. Mas as palavras do Juninho, numa entrevista que ele deu, o Juninho, o último coordenador geral da seleção brasileira, né, que foi jogador de São Paulo, foi jogador do Vasco, né? O Juninho, aquele Juninho mesmo, né? Jogava muita bola, por sinal. Então prestem atenção no meu depoimento hoje aqui para falar primeiramente sobre Tite, o grande técnico Tite. Grande pelo seguinte, teve conquistas maravilhosas no Corinthians, teve um acervo de trabalho de seleção maravilhoso, só que é o seguinte, desculpa toda e total sinceridade que eu vou falar agora. O Tite, ele se corrompeu ao futebol europeu. Estou falando de Tite, este último treinador, cuja Copa do Mundo o Brasil perdeu de novo com ele, de novo. Né? Já tinha perdido em 2018, perdeu agora em 2022 de novo. Bom, acontece o seguinte, vamos fazer um balanço rápido. Em 2018 ele foi até bem. A seleção foi chegando, e realmente algumas peças de reposição ele foi tirando uma daqui, outra dali, outra de cá, outra colar. Foi fazendo o seu trabalho como era para ser feito já de muito tempo para cá. Isso o querido técnico Tite, né? E outra coisa, em 2018 ele convocou seleções intercaladas, ele não manteve uma base. Pega em todos os jogadores que ele teve. Prestem muita atenção no que eu estou falando. Porque uma vez eu estou fazendo essa comparação em comum, porque uma vez ele teve a audácia de se comparar a João Saldanha. Por favor. Eu vou já, porque de João Saldanha eu conheço tudo. Tudo. Inclusive de jornalismo e vida pessoal. Tá? Porque era um grande amigo do meu pai, compadre do meu pai, sabe? Eram pessoas que eram maravilhosas a todos os dois. Entendeu? Mas eu não estou falando do Tite. Ele se comparou uma vez a João Saldanha. Esquema não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Alguma vez, mesmo com o futebol moderno e tudo hoje, alguma vez vocês viram o Neymar recuar para combater a jogada? Alguma vez vocês viram naquela época o Pelé e o Tostão recuar para combater a jogada? Recuavam e conseguiam parar a jogada do adversário. Olha o que eu estou fazendo, comparando craques do passado com jogadores comuns para mim de hoje, que não são craques. Até 1989 nós tivemos craques. De 89 para cá, esquece que nunca mais teve nenhum craque. Nenhum. Estou falando nenhum. Não vem falar de Romário, de não sei mais de quem. Não é craque. Para mim não é. Nunca foi, nunca será. Senhores, nunca serão. Aquela história, nunca será. Nunca vai ser o Roberto Dinamite, um Zico, nunca. Tá? Ganhou uma Copa do Mundo, sinceramente, na sorte de 94. Porque a sorte que tinha o Bebeto, tinha o Aldair, tinha o Márcio Santos, tá? Tinha o Branco, tá? Tinha o Leonardo, entendeu? Tinha ótimos jogadores. Porque ele sozinho não ganhou aquela Copa. O Ramon jogou a Copa sozinho. Mentira, não jogou sozinho não. Mazinho foi um monstro de bola naquela Copa de 94. Foi a última Copa das Copas, para mim foi aquela ali. De 2002, sinceramente, um pouco comprada. Eu não quero entrar nesse mérito agora. Bom, estou falando dos técnicos Tite e João Saldanha. Então o Tite, ele errou em muitas coisas nas bases que ele fazia. Tite errou muito na base que ele escolhia. Tite errou muito na base que ele tentou colocar em prática em campo. Por isso que perdeu a Copa do Mundo de 2018. Porque quis muita prática, quis muita atenção, sabe? Entrou em 220 para ser em 110. Não adianta você agrupar 220, você entrar com um grande embalo, não adianta, porque uma hora tu vai cair, tu vai perder, não adianta. E foi exatamente o que aconteceu. Ele achava que com aquele esquema de jogo ele ia conseguir tudo. Desculpa, quem é esse Casemiro? Eu nunca ouvi falar nisso. E é isso, pra mim é isso. Casemiro. Qual era o outro que tinha lá? Esse pombo Richarlison.
que fez 10 gols no Fluminense, foi vendido lá para fora, o Fluminense até agradeceu a venda dele, que colocou dinheiro no bolso. Ninguém sabe quem é esse cara, nunca sabe. Fez um gol da Copa de bicicleta de voleio. Garrincha e Pelé fazem isso toda hora. Zico, você nunca vai chegar perto de um cara desses, por favor. Nem você, nem Gabigol, nenhum desses que tem aí. Sinto muito, mas é uma realidade. Estou falando em termos de seleção brasileira, não em termos de clube. Clube você pode fazer o que você quiser. O Zico foi o maior jogador de clube do mundo. Ninguém tira isso dele. Acabou. Sem mérito ninguém tira dele. Tá? Mas a seleção brasileira tentou fazer seus esforços, mas infelizmente não chegou. Não chegou. Bom, mas eu estou falando dos técnicos. Então o Tite veio fazendo todo aquele esquema. Pega um, pega dois, pega três. Não adianta. Contra a força não há resistência. Tentou esquematizar um 3-5-2, depois um 4-3-3, depois um 4-4-2. Isso não vai dar certo, cara. Se você não tem jogadores com base de seleção brasileira aqui dentro, jogadores de clube, você nunca fez uma mistura de clube. Você nunca conseguiu fazer isso. Você não uniu o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo, o Palmeiras. Você nunca fez isso, Tite. Você teve essa oportunidade em 2021 e 2021, que você estava preparando a seleção brasileira. Ali você teve a sua chance. E você não quis. Você não provou que é um técnico. Você ficou pegando gente lá de fora, com ele, Cristiano, mas, sabe, desculpa, se você está levando uma percentagem com isso. Ninguém sabe. Ninguém está dentro de você para saber da sua vida pessoal. Isso é um problema completamente seu, não dos outros. Agora, não vem uma de bonzinho, uma de armador, dizer que você conseguiu, você classificou a seleção. Não. Eles se esforçaram para aquilo ali. Só que aquela história, Copa do Mundo hoje virou um grande comércio. Pressupõe-se selecionar os melhores. Seleção brasileira é outra coisa. Seleção é presente, não é futuro. Seleção é presente e não é futuro. Hoje, no momento, quais são os melhores do Brasil? Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Fluminense. Olha a base que tu tem aí, cara. Olha a base que você tem. Olha esses 5 clubes. Olha a base que você tem. Porra, pelo menos 3, 4 de cada um aí. Eu vou te dar um exemplo pequenininho aqui, Tite. Pequeno. Tá? Naquela seleção de 70, conta Pelé dos Santos, Carlos Alberto dos Santos, Clodoaldo dos Santos, 3 do Santos titular. 3 titulares. Do Cruzeiro, Piazza e Tostão, do Cruzeiro. Do Corinthians, Rivelino. Do São Paulo, Gerson. Olha aí. Olha aí. Do Botafogo, que era o Brito na época. Olha aí. Né? Já saiu do Botafogo, desculpa, já saiu do Botafogo. Olha aí. Olha só. Olha só, Everaldo do Grêmio. Você tá vendo, Tite? Tá vendo a base que era? Olha os clubes que eu acabei de citar. Olha os clubes que eu tô citando hoje. São clubes que sempre tiveram por cima. Sempre, além de tudo, tem história. Sabe? Tem um histórico, tem um currículo. Você não ligou para isso. Desculpa a expressão, você cagou para isso. Você não tá nem aí para isso. Mas aquela história, o povo tem memória, eu tenho uma baita de uma memória. Agora eu vou te dar uma aula de João Alves Jobim Saldanha. Saldanha, quando convocou aquela seleção de 70, não foi o Zagallo que ganhou aquela Copa de 70, não. Eu quero parar de ser, vamos parar com hipocrisia. Zagallo pegou aquela seleção prontinha aquela seleção. Pronta. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Jesse Rivelino, Jeito Estou em Pelé. Quem fez esta seleção brasileira foi João Alves Jobim Saldanha. Não se discute. O único técnico que teve peito de culhão para sustentar até a eliminatória. Até o Brasil ganhar de 1-0 aqui no Maracanã com o gol do Pelé. Olha, muito bem classificada aquela seleção. Porque ele pegou os melhores times, pegou as melhores bases, pegou os melhores jogadores, os grandes craques da época. Olha esse ataque, Jair, Tostão e Pelé. Nunca mais a gente vai ver igual. Nunca mais mesmo. E nenhum desses jogadores hoje, nenhum desses, chegou ao dedo mindinho desse que eu acabei de citar. Nenhum.
Inclusive sob a ameaça de uma ditadura militar na época, mas eu não quero entrar nessa questão agora. Porque o João Saldanha era comunista. E todo mundo, né, adoraram a seleção do comunista em 70. Olha só que coisa, hein? Que coisa, hein? E ele disse na cara do general Barros lá, diz pro teu chefe, o João Saldanha falou isso para ele, diz pro teu chefe que quem agora não quer sou eu. Olha, tiveram generais, eu soube da história, da época da ditadura, que foi pedir pelo amor de Deus para deixar o Saldanha. Ele não voltou atrás. Que personalidade, né? Ele falou, agora quem não quer sou eu. Vai, chama com quem vocês querem. Chama o Zagallo aí. O Zagallo foi, joga o que vocês sabem. Esta foi uma frase dita, porque infelizmente não está mais vivo. Mas foi uma frase dita pelo Félix, o grande goleiro Félix. Ele chegou no vestiário e falou, joga o que vocês sabem. Palavras de Mário Jorge Ouro Zagallo. Ele vai morrer dizendo que ele não falou isso, mas ele falou. Porque o Félix não mentia. Goleiro Félix, foi a frase do Félix. Joga o que vocês sabem. Não foi do Zagallo, não. Não foi o Félix que disse isso. Fala que foi o Félix. Não, o Zagallo falou, joga o que vocês sabem. O Félix falou. O Zagallo falou isso, joga o que vocês sabem. Mais nada. E falou que não ia mexer no time, só mexeu 2 vezes. Uma substituição do Marco Antônio e uma vez do Paulo César Caju. Paulo César Lima. Um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, um dos maiores craques que eu vi na minha vida jogando no Botafogo. Então aquela história, Saldanha sabia das coisas. Ele mostrou por A mais B o porquê de uma seleção brasileira ter jogado o que jogou prontamente para ganhar uma Copa do Mundo. E ganhou a Copa do Mundo. E ele falou, vou trazer esta Copa do Mundo para vocês. Mas em 69, no último jogo, ele foi impedido. Aí pediram para ele mandar ele embora. E ele classificou a seleção. Hein? João Saldanha, pega as eliminatórias. Pega as eliminatórias do Brasil. 6-0 na Colômbia. 5-0 na Venezuela lá e 6-0 aqui. Aliás, 6-1 contra a Colômbia. Pega. Tá no currículo aí. Pega aí. Vocês vão ver, tá no histórico aí. Foi o maior técnico da seleção brasileira? Sim. Ninguém tira isso. Ninguém vai tirar. Aí, porra, foi o Filipão. Porra, o Filipão chega nem um dedo mindinho dele. Tá? Nem Lazzaroni, entendeu? Nenhum deles aí. Nem... Zagallo chega um pouquinho perto. Mas como ele, nunca mais. O que chegou relativamente perto foi o Tele Santana, que formou 2 maravilhosas seleções também. Então aquela história, estou contando história para vocês. Ele pegou os 4 dos 5 melhores clubes da época e transformou numa senhora seleção brasileira. Agora vocês ficam com puxa-saquismo, vai, pega o cara lá de fora, convoca esse cara lá de fora, foi para o time tal, quando vai fazer propaganda de time europeu que não chega, tô de saco cheio já disso. Ah, mas o fulano não joga bem, o Fulano tá jogando na Espanha. Fuck you, não interessa. E daí? Tem que ser jogador do Brasil. Enquanto nós não tivermos novamente jogadores de uma seleção brasileira montada no Brasil, jogadores feitos no Brasil, nós não vamos ter mais uma Copa do Mundo. Grave um dia de hoje. Grave o dia que eu estou gravando hoje aqui. Tá? Hoje é dia 12, né? Não, desculpe, hoje é dia... Desculpe. Hoje é dia 12? Não, hoje é dia 11, tá? Hoje é dia 11 de julho. Presta atenção. De 2023. Estou falando isso hoje. Grave esse vídeo, tá? Grave esse vídeo que eu estou falando para vocês. Mostre esse vídeo futuramente. Enquanto o Brasil não formar uma seleção brasileira de jogadores feitas no Brasil, nós não vamos ter uma Copa do Mundo tão cedo. Vou findar assim, como fazia o meu querido padrinho João Saldanha. Meus amigos, outra coisa, se inscrevam no canal, tá? Muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Outra coisa, aqui o torcedor tem voz. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí e valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.